sobre marcas, música, comunicação e o que a gente vem fazendo de errado. E aí, meu nome é Eduardo, da Buzz Music Content, e hoje esse conteúdo vai ser um pouco diferente. Eu passei um tempo em Porto Alegre mês passado e eu pude trocar uma ideia com a Sara Brito, que é uma produtora, comunicadora, enfim, um canivete suíço, como ela mesma se denomina, e a gente pôde falar um pouco mais sobre comunicação, música, como essas duas coisas se juntam ou deveriam estar se juntando, o que as marcas querem, o que a gente quer, como a gente pode conseguir o que a gente quer. É um papo bastante puxado pro lado da comunicação também, mas assim como vocês vão ver nos vídeos, é legal a gente ter uma noção sobre isso, pensando em produção cultural hoje em dia, porque esses dois assuntos estão realmente bem alinhados. Então, esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de 3. O conteúdo ficou bem longo, o papo foi bem bom, então eu tive que dividir em 3. Então vai sair hoje, daí depois outro na quarta e depois outro na sexta. Acompanhem todos, fiquem de olho aqui na página da Buzz que tá bem massa. Então, vamos lá pro vídeo. Olá, Eduardo Panosso por aqui. Hoje com uma pessoa ao meu lado e com um microfonezinho um pouco mais na mão, assim, porque a gente vai ter que dividir. A gente tá aqui na área 51, Porto Alegre, para falar com a Sara Brito. Olá, obrigada pelo convite, Edu. Primeiro, o que tu faz, assim, em relação à música, em relação a esse contexto no qual a gente está falando aqui na Buzz? Bom, eu sou de formação de produção cultural, né? Eu venho disso, produção de festivais, produção de música independente, aliás, cultura independente, de uma maneira geral. E aí a Puro, ela surge dessa necessidade de ter uma entidade que me abraçasse, mas muito rapidamente eu já vi esse gap que existe dentro dos projetos culturais, quando a gente começa a pensar em captação de recursos, né, que foi assim que a gente surgiu para captar recursos para projetos. Mas aí a gente se deu conta que tinha todo um meio de encontro entre a cultura e a comunicação, os departamentos de marketing, que ninguém estava olhando. Então acho que essa coisa que a produção cultural te dá, de ser multifacetado, é de onde eu venho. Mas, claro, sempre trabalhei com projetos de comunicação, eu sempre fiz parte de projetos, fiz parte de cooperativas de comunicação, recebi prêmios do Ministério da Cultura como ponto de mídia livre, né? Então a comunicação ela sempre esteve muito próxima de mim. Sim, sim. Só que foi com a Puro movimento mesmo que eu uni de verdade a música e a comunicação. Depois de ter visto esse gap que tu falou, esse gap ou na verdade até esse ponto de conexão, assim. Porque é justamente a outra coisa que eu queria te perguntar, tipo, na tua visão, em que ponto que a comunicação e a produção cultural se conectam? Em tudo. Eu acho que não tem como você falar de comunicação, especialmente hoje em dia, sem falar de construção de duas coisas que são as bases de qualquer projeto cultural, que é reputação e comunidade. Né? Hoje em dia a gente vê as pessoas exigindo das marcas, exigindo das empresas autenticidade, exigindo conexões reais com as suas comunidades, exigindo uma reputação que não é só para fora, não é só espelhada, mas uma reputação que é de dentro, né? Então não é só trabalhar conceitos mais de campanha, é trabalhar identidades de marca. E quem melhor para fazer isso do que projetos culturais? Pois é, e aí é uma coisa que pro artista isso é bom, por quê? Porque ele tá dentro desse contexto que tá mudando absurdamente o mercado musical. Sim. Então, sei lá, a gente tinha uma coisa um pouco mais linear, digamos assim, de o artista faz música, ele vai receber por isso, vai poder viver de música e tal. E, assim, na minha visão, a música meio que ela ficou grátis, de novo, assim. Ela acabou ficando grátis quando ficou digital. E a comunicação, esse ponto de encontro com a comunicação meio que dá uma saída pro artista, que ele encontra um novo tipo de valor pra ele ali dentro. Porque ele se valoriza através das marcas e tal. Mas pensando de uma maneira prática, assim, tá? Pro artista, como é que isso tá? Se tu tá otimista em relação a isso, porque é muito legal, é um conceito muito legal, mas na prática, muitas vezes eu fico um pouco, funciona? Isso existe realmente? Pensando no ponto de vista dos independentes, principalmente, né? Eu vou voltar um pouquinho antes para responder a tua pergunta. Eu acho que sim, eu me pergunto também, cadê essas marcas, né? Porque o que é esse conceito dessa mudança no mercado de comunicação que a gente fala que faz com que, de repente, a produção cultural seja tão importante, né? A gente está vivendo uma era onde você mesmo disse, né? O digital vem e revoluciona tudo. Então a gente está vivendo um momento da publicidade onde as pessoas não querem mais ser interrompidas. Sem contar a geração que já não assiste TV, etc. Tem várias mídias que estão morrendo, desaparecendo, se ressignificando. Então as marcas, a partir daí, passam a precisar gerar conexões reais com seus públicos, né? Elas passam a precisar se conectar com seu público não só na hora que ela vai vender. Tem uma coisa que o Google, que ele lançou um estudo uns anos atrás, que eu acho maravilhoso, que é assim, ele diz que, na verdade, o público ele se conecta com a tua marca, ele vai pesquisar em 3 momentos, né? Que é o momento onde ele quer fazer alguma coisa, onde ele quer
saber alguma coisa, onde ele quer ir para algum lugar, e o quarto momento onde ele quer comprar alguma coisa. Então as marcas se ligaram nisso. Então elas querem agora, elas estão, não é aquela coisa da marca enquanto produção de conteúdo, etc. Elas estão muito presentes. Mas só a produção de conteúdo no sentido de campanhas de mídia não dá mais. Isso tem que ir para o mundo real, né? E aí, nesse sentido, os projetos culturais, ou os famosos projetos de experiência, a música, enfim, os festivais, as bandas independentes, elas são super importantes. Sim. Outra coisa também que a gente percebe é que cada vez mais as pesquisas apontam que os micro-influenciadores, né, são muito mais potentes para gerar valor para as marcas do que os macro-influenciadores, do que as grandes celebridades. Então, sei lá, se uma marca quer trabalhar identidade jovem, vamos pensar nisso, né? Música, quer trabalhar com música. A lógica anterior seria, vou falar com o capital inicial, com o Luan Santana, com a Anitta, mas a gente vê o mercado da comunicação apontando que se ele realmente quer fazer algo sólido, se ele realmente quer estar na mente das pessoas, ele tem que... É muito mais fácil, muito mais legal ele falar com a Rony Bom do que falar com... Entende? Sim, sim. E aí sim, eu também me pergunto, cadê essas marcas? Porque... a gente vê ao mesmo tempo essa mudança vindo, muitas marcas se ligando nisso aí, grandes marcas como a Red Bull, deixa eu ver, sei lá, a Leves, enfim. A Natura. A Natura, enfim. E aqui eu quero deixar bem claro, eu não tô falando de Rouanet, eu não tô falando de captação de recursos, eu não tô falando de dinheiro de imposto de renda, eu tô falando de verba de marketing, eu tô falando de parcerias onde as duas pontas se comunicam. Então, onde estão essas marcas? Eu também me pergunto, Edu, mas é um processo... recente. Então eu acho que muitas marcas ainda vão despertar para tudo isso que está acontecendo. Dito isso, eu acho que a gente também tem que fazer um processo de meia-culpa, entender até que ponto a gente está chegando. Acho que a gente não pode esperar. Tá, pera. O papo continua, mas não hoje. Quarta-feira a gente vai largar o segundo vídeo desses 3 que a gente tá soltando e o último na sexta-feira, beleza? Então eu espero vocês aqui na página da Buzz. Até lá, tchau, tchau.